Ei, a criança que você lida, ela foi rejeitada de alguma maneira? Por exemplo, ou na gravidez, a mãe rejeitou ali por motivos emocionais, enfim, e isso, por incrível que pareça, tem efeito hoje. Ou então ela é adotada? Bom, se sim, fica nesse vídeo que eu vou falar exatamente como é que se dá a tendência desse comportamento e como que a gente faz para lidar da melhor maneira possível. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, eu já lidei com algumas crianças em sala de aula que passaram por isso. E o mais incrível que eu achei interessante foi o fato de, mesmo durante a gravidez, ou seja, ela está inconsciente ali, vamos dizer assim, é, não tendo a sua razão, o seu cérebro formado completamente, por aí vai. E mesmo assim, ela com 7, 8, 9 anos, ela começa a reproduzir algo por conta do que aconteceu na gravidez. Imagine assim, se na gravidez isso acontece, imagine no dia a dia depois dela ter nascido. Que era o caso também já de um aluno que eu tive, que ele era adotado de lar adotivo, inclusive veio de outros lares. Eu comecei também a perceber que é o seguinte, eles tinham um padrão comportamental ali, inclusive os estudos vão falar também um pouco sobre isso, e faz total sentido. Porque a criança que ela foi rejeitada pelo ambiente dela, ela tende a reproduzir o mesmo comportamento em outros ambientes. Mas como assim o mesmo comportamento? O comportamento de causar rejeição. Ela age de uma maneira que parece que ela está fazendo com que todo mundo não goste dela. Parece que ela está forçando a barra, sabe? Normalmente é assim. Quando então um pai sai de casa e não volta mais, ou a mãe, sabe? Às vezes a criança até fica com o pai ou com a mãe, sabe? Fica com um dos dois enquanto um saiu. Mas o padrão é sempre o mesmo. Ela, no ambiente que ela tá, ela faz com que o ambiente a rejeite. Ela tem atitudes inconvenientes, atitudes ruins, enfim, para provocar isso no ambiente. Parece que ela tá ali só para provocar, mas não é isso. Vamos lá. A verdade é que os primeiros momentos da criança, ou seja, do 0 aos 7 anos, é uma fase, assim, é a fase, digamos que talvez a mais importante da vida. Porque ali é o momento, ou seja, a infância, até um pouquinho também, claro, dos 7, mas assim, esse é o momento onde, se você tiver que imprimir algo na criança e carimbar, esse é o momento. Porque ela está sujeita a isso. Inclusive, Freud vai falar um pouco disso na área da psicanálise, não é a minha área, tá? Mas por gostar de ler, por curiosidade, eu sei que ele vai estipular algumas coisas que podem acontecer e que nessas idades e que pode causar traumas lá na frente também. Então, olha como é que essa fase, né, ou seja, a fase da infância, ela é muito sensível e tá sujeita a qualquer coisa, porque é como se, no geral, ela funcionasse como se fosse uma esponja. Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber essa característica. Bom, e aí como é que a gente faz para lidar? Porque, no geral, uma das características que eu percebi era isso. O aluno, ele era inconveniente, ele gostava de estar com as crianças, mas ele tinha brincadeiras que incomodavam. Às vezes, de estar muito perto, às vezes de pegar algo sem pedir emprestado, enfim, às vezes de estar gritando e o pessoal, poxa, faz silêncio. Mas, no geral, a tendência dele era sempre causar algo que incomodava. Mas era interessante porque ele gostava da turma dele. Ele gostava de todo mundo. Então, se você faz uma leitura se deixando levar pelos seus pensamentos e pela sua emoção, você fala, nossa, pelo amor de Deus, é muito chato. Ah, não tem jeito não. Meu Deus do céu, é mal educado. Se a gente deixar vir os primeiros pensamentos na cabeça, vai ser isso. Mas se a gente faz o que eu sempre falo aqui, observa o que está na sua frente e pega também um pouco do passado para você entender o que está rolando, as coisas fazem sentido. Porque teve uma criança que ele não foi rejeitado, né? Ele tinha um pai, a mãe dele e tal, biológico, normal. E ele tinha esse padrão. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu falei, no processo da anamnese, descobriu-se que, durante a gravidez, a mãe acabou rejeitando ele. Não queria ter e tal. Acontece, infelizmente, por motivos emocionais. E olha que interessante. Eu falei, cara, porque eu não tava achando, conseguindo entender. A minha ideia é, em vez de eu ficar reclamando, ficar apontando ou ficar me estressando, a minha ideia é o que dá pra gente fazer pra gente entender.
O que ele está querendo mostrar? Porque isso sempre deu certo. Não é à toa que o que eu estou te contando aqui agora, você vai ver a história e você vai entender o que rolou. Então a gente viu, eu falei, caramba, interessante. Ele foi rejeitado, ele lidou com a rejeição. E aí disso eu já sabia. Eu falei, opa, o padrão, a tendência do comportamento é fazer com que o ambiente também o rejeite ele. Porque foi isso que ele entendeu. Ele entendeu que o ambiente rejeita ele. Engraçado que num outro caso também, de um aluno meu que ele era adotado, ele também tinha os comportamentos, mas ele era muito ansioso também, pelo ambiente, pelas coisas que ele estava vivendo, mas em compensação ele tinha atitudes que fazia com que os amigos não, às vezes, se estressassem com ele, enfim. Não é que todo momento era assim, mas que vira e mexe, ele estava tendo esse tipo de comportamento. Então, de maneira geral, ela tende a confrontar, a intimidar, a perturbar, a questionar. Esse é o resumo. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa agir de maneira extremamente intencional. As nossas atitudes na relação no dia a dia vai ter que ser intencional. A gente vai ter que ressignificar esse pensamento dela. Por quê? A fim de mostrar para ela que aquele ambiente lá antes rejeitou ela, ou seja, há um tempo atrás rejeitou ela. Mas hoje ele não vai rejeitar. Não significa porque foi rejeitado lá que aqui também vai ser rejeitado, porque na cabeça dele tá assim. Então, os tempos de qualidade ele tem que ser dobrado. O tempo que você vai passar ali com ele, contando história, brincando, seja o que for, ele tem que ser dobrado. A gente tem que aumentar essa quantidade de tato e de presença da base que agora está com ele, que são os pais, ou enfim, ou os atuais pais, ou os profissionais que vão estar lidando ali com ele, o professor, enfim. Ele precisa disso. Ele precisa das falas também de autoafirmação. Ou seja, eu tô contigo, eu te amo, seus amigos gostam de você. Você tem que estar ressignificando essas coisas na cabeça dele. É interessante porque o Augusto Cury ele fala sobre alguns pensamentos negativos que vêm na nossa cabeça e a gente tem 5 segundos para combater. Passar disso, eles começam a se tornar verdade na nossa vida. Então, olha como é que é interessante. A gente precisa estar ressignificando nossos pensamentos negativos. Enfim, precisa estar o tempo todo confrontando a mente. Na verdade, a melhor maneira de você melhorar, progredir na vida depende do quanto você se cobra. O quanto você está buscando melhorar, o quanto você tenta traçar seu perfil. Eu falo bastante também de temperamento, perfil comportamental, enfim. O tempo todo eu estou falando de comportamento. Para a gente melhorar a nossa relação com o outro e a gente com a gente mesmo, tudo está voltado ali, no geral, do comportamento. Ou seja, depende do quanto você está disposto a observar o seu comportamento e de quem você lida e quanto que você quer confrontar. Então, para a criança vai ser a mesma coisa. A gente tem que estar confrontando aquela ideia ali, tá? Reforçando as palavras. Você não precisa estar, olha só, você foi rejeitado, mas não precisa especificamente ser assim. Mas o fato de você redobrar a atenção, redobrar o tempo de qualidade, mas é redobrar, gente. Não é, vou ficar mais um pouquinho, não. É o dobro, tá? A gente precisa ressignificar. Então, por isso que eu falei, tem que ser de maneira intencional. Você tem que organizar a rotina, o ambiente, os dias, enfim. Organizar atividades para voltar exatamente para isso, porque essa é a prioridade, é poder ressignificar, porque isso ele reproduz em todos os ambientes. Qualquer ambiente que ele tiver, ele vai ter essa tendência. E mais tarde, adulto, tal, vai ser muito difícil para ele conseguir manter as relações, para ele fazer os vínculos, manter os vínculos de amizade. Lembrando que a gente sempre joga com a moeda do tempo. Então, foi isso que a gente fez. Eu falo a gente porque era eu e outros professores também, né? Não era só um professor, tinha professor de jogos, tinha professor de inglês, enfim, o professor da classe. A galera toda já se inclinou para isso. Ou seja, aquele ambiente ali já estava intencional para trabalhar dessa forma com o aluno. E isso, com o tempo, teve um efeito assim, avassalador. Graças a Deus, que bom, felizmente. Ele melhorou bastante, a postura melhorou, ele começou a se deixar a ser influenciado pelo ambiente. Ou seja, o que a gente trazia de proposta para ele, não só de proposta da aula em si, da matéria em si, mas aquela proposta de como lidar com o outro da melhor maneira, de respeitar, enfim, tudo isso ele já começou a aderir. Ele viu que, opa, esse ambiente aqui está me abraçando. É claro que não resolveu 100%, sabe? Foi a fórmula mágica, até porque levou meses. A gente foi trabalhando ali, sabe? Levou praticamente quase um ano nesse trabalho, só que a evolução ela foi vindo, né, gradualmente, ou seja, depende da intensidade e da constância, do quanto você faz isso para você ter
de fato ali um bom resultado. E o padrão foi o mesmo, tá? Tanto para a criança que era adotada, ou a criança também que foi rejeitada no ventre da mãe ali por circunstâncias familiares, enfim, a fórmula foi o mesmo. Agora a questão é constância e sempre jogue com a moeda do tempo. Esse foi o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo. Se você teve dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu sei que há outras maneiras também, há estudos sobre isso, mas eu quis trazer um pouco da minha experiência e do que eu fiz e do que deu certo, tá? No dia a dia aqui. Então, espero de verdade que eu tenha ajudado e aos poucos eu vou trazendo um pouco mais de conhecimento para a gente poder estar aplicando a fim de cumprir a missão de trazer alívio para a criança e quem a educa. Até o próximo vídeo.